Sejam bem-vindos ao nosso podcast Saber em Pauta. E vocês sabem que eu adoro um tema polêmico, eu adoro uma contundência, né? E eu trouxe aqui o Bruno Calegari, que é polêmico e contundente. Pronto, e acabou. E o nosso tema hoje é a não monogamia. Você sabe o que é isso? Você tem noção do quanto os conceitos sobre monogamia, poligamia, poliamor são distintos, né, Bruno? E o Bruno, deixa eu apresentar quem é essa pessoa aqui, vou ter que botar óculos e vou ter que ler, porque ele é um apaixonado pelas trocas e é um curioso sobre as relações humanas. E, por sorte, ele esbarrou na psicologia, fazendo deste um aspecto importante, impactante na sua trajetória. E aí, o que ele faz? Ele vai pensando sobre as novas possibilidades de transitar nas relações e, com isso, pensar criticamente sobre as novas formas possíveis de pensar a nossa coletividade. Ou seja, você não pensa só sobre relacionamento romântico, né? Sobre essa coisa do relacionamento ali, dos romances. Você está pensando nas relações de uma forma geral, não é isso? E aí o conceito de não monogamia, né? Política, não monogamia, monogamia, poliamor, está tudo incluído nessa história, né? Eu acho que a gente precisa primeiro, Bruno, fazer uma limpeza em relação aos conceitos. Vamos? O que você acha? Podemos tentar. Limpeza. Eu acho que no final vão acabar se entremeando bastante uns no outro. Mas vamos lá. O que é a não monogamia? O que é? Cara, não monogamia, e uma galera mais radical chama de antimonogamia, dentro desse contexto, quando vem pegar a questão estrutural, é uma negação de como a sociedade se estrutura hoje em dia em prol das relações amorosas. Uhum. Então você acaba esvaziando a coletividade e dando prioridade às relações quando se dão num contexto sexual romântico. E isso é uma lógica que vem historicamente para você, de fato, conseguir fazer manutenção de propriedade privada, para você conseguir fazer controle dos corpos majoritariamente femininos, para fazer a manutenção da hereditariedade sanguínea, para que essa propriedade se passe de pai para filho. Uma coisa bem cristã. Exatamente. Então, a não monogamia, ela vem romper, algumas não monogamias, né? Depois a gente vai falar dos outros conceitos, vem querer romper com essa estrutura que faz com que a gente acabe moldando as nossas relações em prol desses valores que acabam sendo sutilmente difundidos e arraigados na gente a partir de música, de livro, de cinema, propaganda, há um inconsciente coletivo que é construído para que a gente olhe esses lugares da exclusividade, do amor romântico como um ideal que é acima de qualquer outro tipo de relação. Então, quando eu tô solteiro, dentro dos conceitos monogâmicos, se eu tô solteiro, eu tô com os meus amigos, eu tô presente, eu tô não sei o quê, se eu acho o amor da minha vida, tudo isso vira secundário, e aí eu só vou estar com os meus amigos se eu não tiver com o meu amor, eu só vou estar com os meus amigos se isso aqui couber dentro da minha relação. Então acaba existindo um esvaziamento dessas outras relações para você se hiperinvestir em uma majoritariamente. Ah, mas nem todo mundo é assim. Beleza, nem todo mundo é assim. Hoje algumas relações se repensam, mas quando a gente fez dizer na monogamia política, essa lógica da estrutura. Então quem se repensa e consegue viver relações, talvez eu nem chame de monogâmicas, mas de uma só parceria sexual, de uma forma menos esvaziada do resto do coletivo, são pessoas específicas que estão conseguindo pensar relações. Se você for olhar majoritariamente na sociedade, são mulheres socializadas para se debruçar sobre relações e para fazer essas relações darem certas, e homens socializados para conseguir ter o discursinho perfeito para garantir que essa mulher ache que ele é o homem da vida dela, e performando algo que não necessariamente ele vai entregar. E dentro da monogamia ainda é autorizada majoritariamente as traições masculinas. Não vai entregar, ótimo. E que ela também não vai entregar. Mas vamos lá. Só para a gente organizar, sabe que eu sou professora didática. Me ajuda na didática. Caramba, vamos lá. A não monogamia é um termo guarda-chuva. Sim. Vamos combinar? Isso. Gamia, casamento, né? Não monogamia. Não, a gente pensa que não há uma forma única de estar casado, né? Exato. Mono, gamia, casamento. Poli, vários, gamia, casamento. Então, poligamia pode ser considerada uma não monogamia. Não é considerada uma não monogamia
Porque ele não é a negação dessas lógicas monogâmicas. Tá, aí, mas entende? então houve uma evolução de conceito. Porque quando a gente pega no grosso da tropa, assim, no significado, na origem da palavra, né? A não monogamia significa o não monogâmico, né? Então, a princípio, a poligamia e o poliamor seria uma não monogamia. Sim. Mas, quando a gente pega esse termo para um movimento político, né, a não monogamia política, a gente vai precisar aprimorar isso. Ou seja, aí o termo não monogâmico vai além do poliamor e da poligamia. O poliamor é uma área bem mais cinzenta nisso, tá? Mas a poligamia, então, cinzenta que eu digo assim, vai ter gente que vai falar que poliamor não é não monogamia, porque sustenta ainda muitos discursos, muitos valores que são prezados dentro da monogamia, mas ainda assim é uma nova forma que se estabelece para além da monogamia. Novas formas de amar, Regina Navarro. A questão da poligamia é que ela, de fato, ela só multiplica a monogamia, entendeu? Esse é o ponto. Então, dificilmente ela vai ser considerada uma não monogamia. Entendi por quê. A referência é a gamia. Talvez por isso. Porque nossa sociedade é monogâmica. Então a não monogamia ela vem a ser a negação dessa forma que nos estrutura, nossa sociedade. Né? Poligamia tem sociedades que se estruturam a partir da poligamia. Como? Então o homem pode ter várias mulheres. Humano. Exatamente, entendeu? Mas só que não é o que atravessa na nossa cultura. Então acho que esse debate acaba se dando, hoje em dia, mais numa ocidentalidade mais globalizada. Seria que é a monogâmica majoritariamente. Você diria que a ideia central dessa não monogamia política, ou seja, que vai além da não monogamia, porque aí a gente poderia considerar... É que é uma parte da não monogamia, um dos braços do pensar não monogâmico, entendeu? Eu pensaria desse modo, não é que vai além. Dentro da não monogamia tem a galera que vai debater só alguns aspectos específicos, liberdade sexual, aí você vai pegar a galera liberal, relação aberta. E aí dentro do debate da não monogamia tem a galera que é mais radical nesse sentido, de porra, eu sou antimonogâmico, que é até um termo que se alinha mais com a ideia de não monogamia política, que é a gente querer romper com a lógica monogâmica. Tem gente que não quer romper com a lógica monogâmica. E ainda assim se considera. Aí dentro do debate não monogâmico, vai ter a galera mais radical dizendo que isso não é monogamia e a galera que tem relação aberta falando, mas eu tenho uma relação não monogâmica. Aí vai depender da perspectiva de cada um. Minha perspectiva pessoal, relação aberta é uma abertura liberal, mas dificilmente vai romper com as lógicas da monogamia, de posse, de controle. Vamos aqui, gente. A gente está falando com pessoas, Bruno Calegari, que não tem a menor intimidade com esses conceitos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai destrinchar essa história. Okay? Me ajuda muito, então, porque você percebeu que eu vou nas profundidades e me perco nessa capacidade do raso. Aí, vamos lá. Eu vou te ajudar muito nessa história, se eu pudesse. Vou tentar te auxiliar, porque as pessoas não estão sabendo ainda desse barato. As pessoas se assustam, porque a gente está falando sobre o que vai contra, né? Uma mentalidade recorrente, antiga, ancestral. Aí, não estou falando de ancestralidade no que inclui, enfim, da ancestralidade cristã, eu diria. Né? Esse modelo estrutural com uma lógica judaico-cristã. Sim. Vamos combinar? Que esse é o recorte da nossa sociedade, infelizmente. Sim. Infelizmente, né? Porque existem outras perspectivas, por óbvio. Então, vamos lá. Quando a gente fala de gamia, a gente está falando de relacionamento. Ponto. Amoroso. Ok? Concorda? De gamia? Sim. Gamia, que é casamento. Então, mas aí você não está... Então. Não, só ok. Vamos. Não monogamia, não as relações monogâmicas, ou seja, de um relacionamento só. Que foi uma questão imposta. Não, mas não necessariamente é por aí. Tá, então me diz por onde é. Vamos lá pensar. Então, porque você está na perspectiva de relações. Né? De relações amorosas. Então, sim, monogamia tem relações amorosas um com um, e não monogamia tem relações amorosas com mais de uma pessoa. Dentro do debate político, não é sobre isso. É sobre monogamia. Eu estruturo a minha vida e as minhas relações a partir da minha relação amorosa, com o meu intuito de projeto, de família, de... Porque eu ia chegar lá. É porque eu tava começando historicamente no conceito para a gente chegar nessa extensão para as outras relações. Você concorda? Não. Não, então, porque esse é o caminho
comum. Mas eu acho difícil a gente permear por essa lógica quando o debate da não monogamia hoje a galera quer bater nessa tecla. Mas eu não conseguiria ter mais de uma pessoa. Velho, não é sobre isso. Necessariamente. Entendeu? A minha história foi essa. E a maioria das pessoas vai chegar nesse rolê. Só que quando a gente tá falando com gente que não faz a menor questão de ter mais de um parceiro, nem nada do gênero, mas que não consegue enxergar como uma estrutura monogâmica continua sendo opressora para ela mesma, eu acho que a gente pode pegar o debate pela outra ótica, de o quanto a gente abandona a vida porque a gente tem um projeto ideal que é com uma pessoa, sou uma arara azul e eu vou encontrar a pessoa pra minha vida e vou voar o tempo todo com ela. E beleza, para arara azul funciona. Com o ser humano, você pode ser uma pessoa que dá muita sorte, isso vai acontecer. Mas acontecer com você, você vai saber. Com os outros, você só vai saber o recorte que essa pessoa deixa passar. Não vai saber o sofrimento que ela tem por ter abandonado um monte de coisas. Não vai saber se ela já pensou em sair dali e não saiu porque não tinha mais lugar pra voltar. Então tem outra coisa. A arara azul funciona porque a natureza, a gente tem um ideal que a prática mostra que você não vai encontrar isso. Então, majoritariamente, as pessoas ficam fodidas. Por quê? Sim, mas olha só. Quando você fala dessa perspectiva, você fala na perspectiva de um homem experiente que já está nesse momento de repensar as relações de uma forma. Quando a gente está falando aqui no Saber em Pauta, a gente está falando para as pessoas que sequer consideram a possibilidade também, né, para também essas pessoas, de não ter um amor para a vida inteira. Por quê? O ideal do amor romântico, esse que a gente estava falando, que vem do cinema, da cultura de uma forma geral, né? E principalmente da década de 1940 para cá, né? Porque antigamente as relações amorosas eram pautadas em outras histórias, né? Então, a gente está falando para esse tipo de pessoa que ainda que não está inserido nessa história. A gente está falando antes de começar sobre o algoritmo, né? Que você, como pesquisa e atua nesse viés, por esse viés, você só lê sobre isso. Ou seja, só aparece para você sobre isso. Para as outras pessoas, não. As pessoas ainda ficam estarrecidas. Eu tenho 32 anos de prática clínica, tá, Bruno? Você também é psicólogo, você está quanto tempo de 15. E a gente percebe no nosso consultório o desespero que é para a galera quando não encontra essa arara azul, esse amor perfeito, essa pessoa para voar a vida inteira. Né? Então, como é um ideal, esse ideal se afasta a cada passo que se dá, porque não atingimos o ideal platônico. Sim. Do mundo das ideias, da pessoa perfeita. Não atingimos, mas muitas vezes a gente faz recortes para acreditar que está alcançando esse ideal, entende? Sim. E esse é o problema. E aí negligencia o resto e finge que não tem nada acontecendo, né? E aí, até para a gente pensar isso, né? O quanto você traz, que na clínica a gente percebe quão acaba sendo um sofrimento esse não encontrar dessa pessoa. Então, mesmo que você não esteja numa relação monogâmica, percebe como a monogamia já é problemática para sua forma de se subjetivar no mundo? Em suma, eu já crio expectativas de formas de se relacionar que se eu não me enquadro nesse padrão, se eu não consigo alcançar o que eu vejo meus amigos casando, tendo filho, e eu, caralho, ninguém que me quer, o quanto isso não afeta a minha autoestima e a minha forma de transitar. Então, já é uma estrutura que, nesse sentido, é opressora, tá ligado? É opressora. Porque são poucos os que vão alcançar isso, assim, se você pegar na sociedade, majoritariamente. E aí vão ter os corpos dissidentes que vão ser só usados, né? Os corpos? Dissidentes. Você vai pegar os recortes, que é importante considerar. Na monogamia política é importante considerar isso tudo quando você está transitando numa relação com uma pessoa que está num lugar diferente do seu. Não adianta eu falar, somos não monogâmicos para uma pessoa que é, trans preto, por exemplo. Sim, porque aí eu volto ao básico, porque eu acho que a base, porque a gente precisa entender, né, a diferença entre essa não monogamia política, esse modo de ver que é muito mais avançado, que, por exemplo, um casal que decide ter um relacionamento a 3. Não tem a ver, por exemplo, um casal que frequenta swing. Não tem a ver, por exemplo, com um casal que ama 3 pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, está para além. Eu sei que essa não monogamia política está para além disso. Né? Porque quando a gente pensa nessa não monogamia senso comum, vamos chamar assim? Não monogamia senso comum, as pessoas consideram uma lógica que inclui exclusividade amorosa de toda forma. Como na casa de swing, que você coloca regras, como há regras num casamento monogâmico. Sim, qual é o limite, né? Qual é o limite? Você pode conversar com outro homem, não pode conversar com não outro pode homem. transar. Não pode transar com outro homem. Vai
vai elastizar um pouquinho mais por isso que quando você chega com o pé na porta falando sobre não monogamia política, nesse conceito muito mais complexo... Parece que eu tô falando outra língua. Você parece que você tá falando de outra língua. E aí eu tô te trazendo para cá, você compreendeu? Pra gente começar a falar sobre o que não é. Então vamos lá, vou contar um pouco da minha história e como eu cheguei nesse lugar. Perfeito, que eu acho que é uma forma concreta da gente alcançar. E na minha lógica, na minha trajetória, acabou se esbarrando muito na questão da liberdade sexual, inicialmente, tá? Então, desde criança, eu nunca quis casar e nunca quis ter filho. Desde criança, eu sempre falei essa parada. Eu nunca tive intenção de namorar. Só que ao longo da vida, eu conheci pessoas... Você tá com que idade? Só pra gente saber. 38 anos. Tá. Viu que a idade já é tanta que eu tive que lembrar, né? Eu tenho 38 anos. E aí, ao longo da vida, eu esbarrei com pessoas que era maneiro de estar junto. E inicialmente o contrato era, cara, beleza, a gente tá se agarrando, mas cada um sai com quem quiser. E foi falado uma vez no início isso. E aí, na época eu não tinha compreensão nenhuma de porra nenhuma. Eu achava que você era organicamente, você ainda não estava conceitualmente. Era suficiente, entende? Tá falado. Ninguém refalou, então aquilo tá valendo ainda. E aí era isso. Começava a me relacionar, a pessoa era maneira, tava bastante tempo junto, mas quando eu não tava junto, eu tava lá caçando outras pessoas pra me agarrar, pra fazer sexo, pra conhecer, pra flertar, qualquer coisa do gênero que pra mim ainda são importantes pra caralho. Então, nessa trajetória, em um dado momento, essas pessoas que estavam comigo falaram, cara, mas e aí, o que tá acontecendo? Eu falei, o que tá acontecendo é o que a gente falou. Mas cada um pode continuar saindo. Mas a gente tava tanto tempo junto, eu achei que a gente tava só junto. Não estávamos. Então, assim, houve alguma... A comunicação se perdeu em algum momento aí. Houve uma falha de comunicação. E esse é o ponto. A comunicação se perdeu em algum momento. Porque ela não se achou precisar ser contínua. Beleza. E aí elas viraram e falaram pra mim, cara, desse jeito pra mim não tá bom. Ou a gente fica junto, ou daqui a pouco eu vou me afastar. Ou eu não quero mais. E aí eu já tava envolvido emocionalmente. Eu não conhecia outras possibilidades de relacionar. Não achava que... Entendeu? Era isso, era falta de repertório, porque só nos é apresentado esse repertório. Caraca, então... Só tem esse modelo pra seguir. Não esbarro toda hora com gente maneira assim, que eu gosto tanto de estar junto, que a troca é maneira, então como é que eu vou abrir mão disso? E aí, fechava a relação. Sustentar a fidelidade foi sofrível pra mim, até onde eu consegui. E quando eu não consegui, não era algo que eu achava maneiro de fazer. Nunca achei, né? Assim, passando pano pra mim mesmo. Mas, tipo assim, nunca achei que era legal essa porra. Mas eu fazia. E aí até que uma vez percebi, cara, não dá, não tem por que eu estar numa relação assim. Porque eu gosto da pessoa, mas sexualmente já acaba não me sendo suficiente. Eu traio essa pessoa com pessoas que não tem nada a ver com nada, porque eu fazia o bagulho escondido no trelelê pra ninguém saber. Objetifico as pessoas que eu tô transando, machuco a pessoa que eu tô junto e não tô vivendo a liberdade que eu quero. Aí eu falei, não quero mais essa ideia de namorar, não quero mais, não faz mais sentido pra mim. Só que até então eu não sabia de nada, de não monogamia, não sabia de nada. Eu falei, vou viver solteiro. E é isso, fazer o que eu quero a hora que eu quero. Aí nisso eu esbarrei com uma outra pessoa que a gente começou a se agarrar, ela tinha acabado de ficar solteira também. Começou a se agarrar. E aí ela queria vir pros rolés, conhecer rolés também, ela tinha casado há muito tempo. Queria vir pros rolés também. Eu falei, cara, beleza, posso te levar pros rolés, mas assim, vamos conversar antes, porque eu não quero ficar colado em rolé. Eu tô vivendo meu momento, brilhando bem pra caceta. Aí ela, não, beleza, vamos lá pro rolé, conheço uma ou duas pessoas, amigas tudo, quando a gente chegar, só chegou junto, você vai viver o rolé. E aí ela também foi viver o rolé, filho. Brilhou, passou-lhe língua, conheceu gente, beijávamos gente junto, separado, lá. E aí nisso, a gente construindo assim organicamente essa troca, tendo parceria, pegando gente junto, pegando gente separado, trocando sobre os flertes, lá. Eu estudando psicologia de barro na Geni Nunes, que é uma das grandes referências da não monogamia aqui no Brasil, e que ela majoritariamente é uma pessoa que vem resgatar essa ideia da ancestralidade pindorâmica, das outras tradições de relações, outras possibilidades de tradição de relação. E aí, meu irmão, eu comecei a ler ela, tinha vários incômodos, ela critica o cristianismo horrorosamente assim, maravilhosamente hoje em dia, mas tipo, já fui cristão, não gostava tanto, não era tão com afinidade da igreja, mas o jeito que ela colocava, eu falava assim, nossa, precisa tanto. E aí hoje eu já olho e falo, cara, precisa, porque é um pensar que acaba estruturando a gente numa forma engessada. Dito isso, lendo essas falar da Geni, ela vem trazer vários conceitos e ela vem trazer, falando de decolonialidade, ela vem trazer
a não monogamia enquanto decolonialidade. Tipo assim, enquanto a gente é colonizado e se relaciona de forma de colonial, até então não tinha esbarrado nessa ideia. E o quanto não precisa ser. E eu pensei, cara, velho, eu nunca quis e sempre... E eu que penso, nunca querendo recair nesse lugar, o quanto as pessoas não caem compulsoriamente nesse lugar. E aí eu esbarrei com essa pessoa que eu tava me relacionando, mostrei pra ela, e aí a gente começou a ler pra caceta sobre, trocar, debater, e aí foi isso. Aí foi aprofundando esse saber. E aí hoje eu acabo tendo aprofundado tanto que realmente eu tenho essa dificuldade de entender assim, cara, qual é a base de falar, porque é muito conceito entremeado e que todos fazem um puta impacto, todos assim, a maioria, fazem um grande impacto na nossa forma de transitar na vida mesmo. Sim. E é um impacto que a gente não olha. E pra mim isso é importante na clínica, quando a pessoa vem com sofrimento, quando a pessoa vem com a ideia de, mas eu quero casar e ter filho, e ninguém... Mas por que você quer casar e ter filho? A pessoa fala... Mas não eu não quero viver agora com alguém, entendeu? Eu só quero casar e ter filho. Então, isso faz sentido? Então só faz sentido como um projeto imagético que tá lá no futuro, mas você não quer construir. Então por que precisa disso? Não é ter outras possibilidades de construir outras relações, de viver comunitário? Vira uma vila, cuida de filho de amigo. Entendeu? Tipo, mas olha só, vamos lá. Aí. Vamos voltar aqui. Voltamos. Porque eu acho magnífico e concordo, eu acho que a flexibilidade cognitiva é isso aí. A gente poder pensar de outras formas, não essa, mas é muito difícil. Não essa que a cultura nos dá, né? A gente está falando de uma questão... Vamos rever esses conceitos do príncipe encantado, a princesa encantada, porque isso traz sofrimento demais, ou um protocolo que a gente deve seguir para ter filhos, para ter, enfim, a mulher com uma função, um homem com outra função, enfim. Essa flexibilidade é maravilhosa. Eu vou me aprofundar muito nesse tema, você não está entendendo. Você não está entendendo. 2026 que te aguarde. Quanto que a colega a colega que falou assim, vai estudar. Eu falei, cara, vou, porque primeiro que eu adoro estudar. E esse tema eu nunca tinha me aprofundado sobre essa questão da não monogamia política, que eu acho que é maravilhosa, porque a gente acaba entendendo o mundo com muito mais restrição do que o mundo dá, até porque a realidade não existe, né? Existe a forma que você olha o real. Então, você está aqui me dizendo que existem outras maneiras de amar, e não só amor romântico. As pessoas são muito miseráveis no sentido do amor. Elas começam a dizer, assim, e acho que por um inconsciente coletivo, Bruno está prestando atenção, presta atenção, hein, Bruno? O inconsciente coletivo, amor mesmo só um. Cara, para com essa economia, né? É uma mixaria. Bota seu amor para jogo, né? Isso, é possível amar várias pessoas ao mesmo tempo e combinar se quer transar ou não com elas. Eu sempre falo sobre isso, né? Você pode transar com quem você não ama e amar quem você não transa. E ok. E é sobre isso. O problema é que a gente tenta fazer o impossível. Primeiro, empurrar o outro para o modelo ideal que a gente tem de homem, de mulher, né? Aí você pega o imperfeito, mas você enfia aquele imperfeito dentro de um conceito de perfeição que você tem, meu príncipe encantado. Para as arestas. Sai isso aqui é só um detalhe. De gente para tudo quanto é lado. Sai pedaço de gente para tudo quanto é lado. E depois a princesa fala, ele não correspondeu às minhas expectativas, ou o princeso diz, também traí porque ela não corresponde às minhas expectativas. Porque é óbvio que as pessoas não vão corresponder às suas expectativas de uma forma ampla, geral e irrestrita. Vamos parar com isso. Diga, vai. Algumas... Traz a polêmica. Pegar algumas coisinhas. Traz a polêmica. Eu tomaria um pouco de cuidado nessa paridade que a gente faz entre o... Desculpa, Micro. Entre um discurso do que o homem fala e o que o discurso que a mulher fala. Eu vou falar isso, mas deixa eu resgatar um pouquinho antes. Você falou da pobreza, né? A gente é miserável de amor, a gente é miserável de... Disposição amorosa. Disposição amorosa e de expressar mesmo, né? Então, parece que se eu me expressar, o outro vai me entender mal, é emocionado. Então, se eu falo com um amigo que eu gosto muito, às vezes, cara, tá confundindo as coisas. A gente sempre tem esse rolê, tudo a gente joga pra esse lado do romântico, o outro tá achando que eu sou o ideal pra ele ou não, e a gente se afasta e não perde a organicidade da troca, né? No conceito de miséria que você falou, e aí uma das grandes críticas que acho que a Geni faz majoritariamente, outras pessoas também, é do mono, que a eurocentralidade, ela é toda mono. Sim. Ela é monoteísta,
As nossas plantações são monoculturas. É. A nossa relação amorosa Essa é falta de monogâmica. multiplicidade, né? Tudo é um empobrecimento, como se tivesse um que é bom e um apagar de todo o resto enquanto possibilidades. Sim. Então, isso é bom, isso é Deus. Esse resto é pecado, esse resto é errado, tem que ser queimado e evitado. Isso é bom, dá dinheiro. Todo esse resto aqui, ó, pra que eu vou plantar essas outras árvores? Aí, com o tempo, o que a ciência vai mostrando? Porra, velho, enriquece teu solo aí com coisas diferentes, porque isso vai trazer mais fluidez. A gente tem um empobrecimento mesmo, enquanto fechar-se a cabeça para olhar só uma forma como a certa e todo o resto como um absurdo. E aí, corra, lá vem a tristeza atirando para todos os lados. Por quê? Né? Nós temos talentos múltiplos, nós somos pessoas múltiplas, ou então a patologização do que é característica pessoal. Entende? Sim. Que aí a gente vai cair numa história dessas, né? Eu costumo dizer assim, alguém fala, eu tenho TDAH, eu falei, todo mundo tem, menos eu. Eu sou a única pessoa, eu acho, que não tem o TDAH. Por quê? Há uma patologização... Mas tem, tô brincando. Quem te disse? Eu tô brincando, eu fiz o diagnóstico agora. Não tem? Esse diagnóstico no Instagram. Eu só agora vi 10 passinhos que... Eu sou a múltipla da paradoxa. Mas não significa necessariamente, até o conceito de TDAH, sabe? Até o TEA também, a gente vai entrar em questões polêmicas, né? Mas a gente está deixando de lado a individualidade, enquadrando tudo num conceito de patologia. E isso é problemático. Problemático. Voltamos à cultura mono. Tem um jeito certo de viver, o resto todo é doença. É doença, exatamente. É bizarro. É bizarro isso. É bizarro. E essa história, né, do amor, essa mixaria de amor, fica cá, solta essa mixaria aí. Solta, vamos amar as pessoas. É preciso amar. Aí por isso que cobram direito autoral nos meus vídeos do YouTube, porque eu canto tão bem, Bruno. Tem que ver o limite de palavras. Cara, não, eu canto muito bem. Então, e aí eles cobram direito autoral. Não é, Santiago? É isso que está acontecendo com a gente. Mentira, não é nada disso. Mas, enfim, voltando aqui à questão, é porque, como eu sou muito musical, apesar de cantar mal, as músicas vêm na minha cabeça, entendeu? É só isso que acontece. Mas voltando à questão dessa coisa reducionista da monocultura, inclusive monocultura amorosa. Sim. E aí a gente fala dessa ancestralidade mesmo cristã, principalmente, que é a nossa origem, né? A nossa tradição ocidental, da tradição ocidental, judaico-cristã. Acho que a gente pode pensar ancestralidade quando for falar de outras tradição, quando a gente fala de Yorubá, por exemplo, a gente vai Sim. falar de outra história, isso que foi excluído, disso que foi excluído, que é essa cultura enguetada. A gente não está falando da cultura enguetada, a gente está falando do que está valendo como verdade. Entre aspas. Você entende? Sim, é a concretude. Nossa realidade concreta é a realidade concreta. Né? Não existe uma verdade, mas existe uma concretude. Sim, uma perspectiva. Esse que é o fato. Entende? Eu, quando falo da minha experiência não monogâmica e dos lugares que eu transito, e quando me vem um cliente do interior da Bahia, eu vou pensar sobre não monogamia, qual é a possibilidade dessa pessoa de se expressar não monogamicamente num lugar onde ninguém conhece? Quando você vai falar que você é poligâmico, vai falar que você é vagabunda, vai falar... Aqui mesmo já tem problemática, né? Entende? Para as mulheres, e fazer esses recortes. Eu fui a Fortaleza, para você ter uma noção, falando de recorte cultural, né? Eu fui a uma feira em Fortaleza e fui comprar uma saia. Né? Era uma saída de praia. Aí o moço que estava vendendo a saída falou assim, não, a branca não, tá muito transparente. Como é que você vai à missa com ela? Eu falei, oxente, mas eu nem vou à missa. Entende? Assim, pra você ver que contexto é esse. Por isso que quando eu falo, vamos falar de uma forma mais básica, para que as pessoas comecem a tomar consciência sobre do que a gente está falando. Sim. Porque isso é muito interessante. E a gente tem que ter um discurso claro, né, para que as pessoas comecem a compreender. Porque senão a gente é maluco. E nesses detalhes mesmo é isso, ó. Por exemplo, o quanto a lógica é de que você vai à missa, nesse caso aí, o quanto a lógica é de você quer um namorado, no nosso contexto, e o quanto quando é no status quo, as pessoas se acham na liberdade de opinar e de afirmar como se a tua vontade fosse dada já. Você quer um namorado, você precisa casar, você vai ter filho. Né? A pergunta é quando você vai casar, né? Cadê o namorado? Cadê o namorado? Oi! Entende? E as mulheres? Então, aí vou fazer o recorte daquilo que eu falei lá atrás, de quando a gente fala da paridade entre homens e mulheres. O cara fala, a mulher não atende a minha expectativa, a mulher fala, o cara não atende a minha expectativa. Tem essa mulher braba, Adriana Ventura. Já começa pelo nome, André. Ela vem cunhar o termo
Síndrome da Escolhida, que ela vem dizer que a sociedade, né, na nossa socialização, as mulheres elas são socializadas para quererem ser escolhidas. A mulher, ela é o tempo todo um objeto a ser galgado pelo grande alecrim dourado, que majoritariamente vai ser um homem branco cis hétero. Falocentrismo aí, né? Dentro desse pensar, eu vou complexificar um pouquinho, tá? Só pra gente abranger, porque a não monogamia... Você vai complexar você e eu vou puxa, tá? simplificar. O quanto a não monogamia, ela vem para pensar a inclusão desses corpos dissidentes enquanto lugares sujeitos de escolha. Que aí seja, aí é importante você ter esse recorte. A mulher tem um papel na sociedade, o homem tem outro, socializados, né? Não tô falando que teve que ser assim, mas tipo, na nossa concretude, a mulher é socializada para um jeito, igual eu falei, para fazer a relação dar certo. Repara, a relação acabou. A mulher edifica a mulher o lar. Vida, pô. A mulher edifica o lar. E se acaba... mas ele era tão bonzinho. O cara faz um monte de atrocidade. Mas ele era tão bonzinho. Mas ele só errou essa vez. Ele era tão bom com você. O cara trai a mulher que tá errada de querer sair. Traição. Peraí. Vai. Fala. Termina não, aí. Qualquer, se a mulher fica na relação, o cara trai, ela não soube segurar o cara em casa. Se ela sai, mas ele só traiu uma vez, ele ainda era bom com você. E a mulher sempre quem vai se debruçar. Ele era um homem tão bom. O cara nunca é problematizado na parada. E a mulher é a pessoa que tá ali, porque é socializada para fazer a manutenção da relação. Fazer essa manutenção da relação dentro do contexto monogâmico, majoritariamente é se diminuir para não causar incômodo nesse outro. Então, se a mulher quer ter uma DR porque tá incomodada, ela já quer ter DR. Nossa, já tô afetando minha relação. Se eu continuar nessa, o cara vai sair fora. Sim. Entende? A mulher tá sempre refém desse lugar. Majoritária... Opa, desculpa, micro. Ela tá sempre majoritariamente nesse lugar dentro do nosso contexto social, né? E aí vem a Adriana Ventura cunhar esse termo, da síndrome da escolhida. Então, muitas vezes, a mulher... Pela fala o nome do livro, porque a gente adora dar bibliografia. Senão depois você fala pra Manu botar na... A monogamia só existe na cabeça da mulher apaixonada. Esse é o nome do livro dela. Filha, do homem não, né? Só da mulher apaixonada. O homem existe a monogamia porque ela tá privilegiando ele. Ele tem que pensar a monogamia. Eu quero falar... Tu vai olhar aplicativos de relacionamento, quantos homens dizem que são monogâmicos e quantas mulheres fazem questão de falar eu sou monogâmica. Olha aqui, pesquisa do IBGE 2022. Vamos ver aí. 90% dos homens casados disseram já ter traído, né? Na monogamia. E 78% das mulheres também. Eu tô falando de quem diz. Nem estou falando de quem trai. Agora, sobre o conceito de traição, e é isso que eu falo, né? O combinado não sai caro. O combinado... Tem uma coisa que eu chamo de desonestidade afetiva. É quando o homem diz que como você, desonesto afetivamente lá no início, quando você descobriu organicamente que era politicamente não monogâmico, né? Safado. Porque você acaba combinando coisas que você não pode cumprir. Sim. Porque o que é a traição, né? Uma vez eu fui traída, só que foi uma traição culposa, né? Não teve dolo. Ele ia traindo, mas ele nem estava percebendo. Só as pessoas que ele, sabe? Mas ele fala, ele tropeçava e... Então foi uma traição culposa. E aí ele diz que não, mas não foi sobre isso. Você está entendendo? Mas o combinado não era esse. Então, trair não é exatamente transar com outra pessoa, porque isso pode nem ser traição. Cara, se eu combino com você, tenho uma relação contigo, falo, Bruno, ok, você pode transar com quem você quiser, isso não é traição. Trair é você descumprir o que foi combinado. E essa é a grande dor, né? E aí, as relações monogâmicas que a gente percebe, né, que são cafonas, muito cafonas, exige do outro antolhos. A mulher não pode olhar para o lado, o homem também não pode olhar. Como se o desejo fosse suprimido por essa proibição. O que é um absurdo. As pessoas vão olhar. Então, eu sempre digo, o ciúme é uma doença. É uma doença do amor. Porque você acaba pedindo do outro o que é impossível para ele dar. Mas que é a falta de desejo. Ele é posto majoritariamente nas relações monogâmicas. Porque o ciúme por si só não é um problema. O ciúme, tal qual qualquer outro sentimento, ele é um alerta que desperta em mim alguma coisa aqui tá me incomodando. Aí depende da direção que eu dou. Se eu tenho ciúme como meu norteador da minha relação, então eu não posso sentir ciúme e isso é a minha regra, aí é problemático, porque eu não tô querendo me rever em nada e tô querendo só que o outro se pop, até caber onde eu quero. E ainda assim não vai garantir. Eu sei o que é ficar inseguro, eu sei o que é ter ciúme de gente que não aí é insegurança. Porque o ciúme, né, aquela coisa do... Mas o ciúme...
A gente Vamos lá, conceito de ciúme. Questão filosófica o tempo todo. A gente é psicólogo, vai falar sobre o quê? Não, matemática, a gente vai falar sobre conceito abstrato. É majoritariamente uma questão de insegurança. E é uma insegurança pessoal, porque tem esse debate, né? Um pensamento mais neoliberal acha que a gente tem que dar conta de tudo dentro da gente. Ciúme é coisa minha, então eu dou conta de mim. Na não monogamia a gente vem dizer não. As coisas são relacionais. Eu posso ter ciúme em uma relação, porque essa relação se estabelece em bases de insegurança. O que é ciúme? Eu quero que você... Vamos primeiro, olha a tia... Ciúme, na verdade, A tia, né, que vai falando, vamos lá, vamos definir o conceito de ciúme. O que é ciúme? Vou ficar te devendo. Porque não. Olha só. Vamos discutir, a gente pode discutir. Então, beleza. Porque assim, o ciúme é uma emoção complexa que é atravessado por vários fatores. Sim. Porque ele pode ter insegurança, posse, controle. Olha aí, então você combina comigo que o ciúme é antagônico à não monogamia política. Não, ele nem se encaixa. Se encaixa, pô. Como? Calma lá. Nossos corpos são socializados, né? Então, nossas emoções também são socializadas de algum modo. A gente é educado a sentir algumas coisas. Achar que eu vou virar não monogâmico político e não vou ter mais nada disso é uma ilusão. Não é porque eu estudo e leio não monogamia que os meus sentimentos mudam. Não é porque eu estudo contra o machismo que eu deixo de sentir coisas de forma machista. Sim. A questão é em que lugar eu coloco essa emoção. Tá. Entende? Entendo. Se você botar uma saia curta e eu fico assim, cara, geral vai olhar essa mulher, tá do meu lado, você tá comigo, então vamos supor. Eu posso sentir isso. É genuíno eu sentir isso. Sim. A questão é eu falar, tá feia com essa saia. Ou então, porra, vai com a saia dessa igual a puta. Isso é uma coisa. Outra coisa é caralho, vou ter que bancar. Aí eu entendo que o que eu sinto não direciona a minha vida. Mas o que eu penso, politicamente é o que eu diria que isso seria um não monogâmico em transição. Eu acho que se o ciúme tá aí... Porque, por exemplo, eu não sou nada ciumento. Preste atenção no que eu vou te falar. E entenda isso. Eu não sou nada ciumento. Por quê? E aí eu vou dizer da minha perspectiva. Eu nunca vou pensar se é porque você tá bonito, alguém vai te olhar e eu vou perder você. Eu falo, cara, que bom que a pessoa vai olhar para alguém que tá bonito do meu lado. Isso, para mim, é desde sempre. Eu não tenho ciúme de amiga, eu não tenho ciúme das minhas filhas, eu não tenho ciúme. Mas fulana tá amando demais minha filha bebê. Eu falo, que ótimo, vai ter mais alguém para eu compartilhar essa criação. Entende? Porque eu não tenho ciúmes. E olha que eu tenho 4 casamentos e um funeral. Ok? Então eu me relaciono... Porque ela teve ciúme e virou funeral. Monogamicamente, sabe assim? Eu me relaciono monogamicamente. Eu estava dizendo para a moça que me mandou estudar que eu não tinha paciência para ser poligâmica e tal, e agora eu tô revendo, cara, essa palavra dela me foi maravilhosa, porque agora eu vou caprichar na não monogamia política, Você está compreendendo o que eu estou te falando, Bruno? Então tá combinado. Mas enfim, voltando à questão do ciúme, e aí voltamos à questão do mono, né? Porque quando você tem ciúme de alguém, você é exclusivista. Ou você tem a noção de propriedade do outro. Mas o nosso corpo ele é atravessado por mais do que pensamentos, né? E são os pensamentos... Vamos lá, falar de sentimento e emoção, que são 2 coisas diferentes, né? A emoção é aquela acachapante que atinge seu corpo quando você olha o cara olhando para a mulher de saia curta. Antes de eu pensar, eu já fui atingido por essa ameaça. Então, meu corpo, meu coração acelerou, depois eu vou dar um nome para isso, para um sentimento. Ciúme. Como é que é papapá e você elabora, ok? Então tem essa emoção que é acachapante, que é anterior ao pensamento. E tem o pensamento que leva à emoção. Por exemplo, Bruno é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro e ele vai ter que andar aqui comigo direto e reto e não pode olhar para o lado. Porque se ele olha, quer dizer, eu já vou construindo uma crença e essa crença me leva a uma emoção. Beleza, mas 2 tipos de emoção. Essa interiorização já de um padrão, né? É igual que eu tô dirigindo. Vou passar a segunda no automático. É como se nomear esse incômodo enquanto ciúme posse já ia passar a segunda no automático. Aí eu tenho que parar pra olhar isso. Isso, por isso que eu tô te falando. Então, ciúme pra mim, por isso que eu tô te falando que ciúme... Mas ele segue existindo.
Porque, assim, entre esse repensar... Como a ideia de monogamia também. Segue existindo. Segue existindo. Mas, porque você diz que é antagônico, né? Então, eu ficaria um pouco preocupado com esse pensar antagônico. Que é como se a gente negligenciasse a ele traz uma emoção. ideia de... traz essa problemática da gente negar... A gente já tem essa... A gente já tem interiorizado essa dinâmica da gente negar as coisas negativas. Eu tô triste, eu não devia estar triste. Eu tenho que estar feliz, tenho que estar alegria, tenho que estar feliz. Eu tô com raiva, não é raiva, eu tô acelerado só. E você nunca nomeia o que de fato você tá sentindo pra se aproximar disso, pra a partir disso deixar teu corpo digerir, diluir, e você dar uma direção, dar um contorno melhor pra isso. Quando você vem falar de não monogamia, já existe um pouco difundido assim sutilmente, de forma tácita, essa ideia de que o não monogâmico não tem ciúme. Isso é uma puta de uma inverdade. Claro. Os não monogâmicos são tudo ciumento. A questão é como que se articula frente ao tá fudido, porque tu vai ficar mal da cabeça. A questão é o que eu consigo articular nisso? Qual é a direção que eu dou? Perfeito. Eu vou querer culpabilizar sutilmente o meu parceiro pra ele parar de fazer? Isso é uma estratégia que acontece muitas vezes, você tem que se policiar. Eu vou transmitir pro meu parceiro esse incômodo quando for possível, pra ver se ele acolhe ou não. Outra possibilidade. Eu vou recorrer aos meus círculos de apoio pra falar que eu tô mal, que eu tô não sei o que lá, até que isso se dilua e eu possa voltar pra conversar com o meu parceiro, se couber uma conversa ou não. Mas é isso, não existe caminho certo. Existe quais são as estratégias que eu consigo traçar na concretude pra que eu consiga dar uma direção que faça sentido frente ao que eu tenho de ideal. O ideal ele é importante enquanto um norte. Entende? A minha bússola tá apontando norte, mas eu não vou parar lá no Polo Norte agora. Eu sei que é a direção. Te faz andar. O ideal te faz andar. Exato. Eu quero saber qual é a direção. Essa questão das emoções, pra gente fechar gavetas. Fechar não. A gente vai abrir todas, jogar a roupa toda no ar, jogar tudo no ventilador e depois a gente vai aprofundando. Mas, em outras situações que eu quero te chamar de novo. Mas voltando aqui à questão das emoções. Obviamente que as emoções, elas são fundamentais. Não existe emoção negativa. Não existe emoção negativa. Existem as emoções que nos fizeram existir até hoje. Filogeneticamente, a gente só existe por conta das emoções. Raiva, tristeza, medo. E eu sempre falo isso. Quando eu falo de patologização de tudo, até a tristeza foi patologizada. Tá todo mundo deprimido. Sim. Aí toma remédio e blá, blá, blá. E não é sobre isso. Né? Não é, você está triste. Falei para você que eu fiquei triste porque eu estava em abstinência de trabalho. Fiquei 15 dias de férias. Segunda-feira eu falei, cadê meu sentido? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu tenho muito sentido no meu trabalho. Então vamos pensar em monoculturas. Pois é. Não, se falta um... Garoto, eu tô múltipla. Multiplica, Senhor, multiplica. Enfim, mas isso me dá muito sentido. E falando sobre tristeza é ótimo, porque te faz refletir, te faz parar, dar uma refletida. A raiva também, né? Agora, quando você faz essa mistureba, né? Porque o ciúme já são as cores terciárias, nem diria secundárias, né? Das emoções básicas, estão lá em outros sentimentos. Voltamos à monocultura e à sensação de posse do outro, posse dos corpos. Posse dos corpos. Né? É uma caretice. Mas também é uma sensação de segurança, entende? O ciúme também traz um lugar de eu tô me sentindo seguro, eu preciso de alguma segurança. O que seria segurança na não monogamia política? Um lugar de acolhimento, porto seguro, sem necessidade. Porque acolher não quer dizer dar conta, né? Eu posso estar muito atravessado e a gente conseguir construir um espaço onde eu possa expressar meus incômodos e minha insegurança, sem que você tenha que dar conta disso. Sem que você tenha que fazer, não, então não vou mais fazer isso. Não é isso. Cara, eu tô entendendo tua insegurança, mas eu sigo estando aqui. E aí isso acaba, uma das possibilidades, acaba criando um lugar de segurança, apesar de situações inseguras. Esse é o ponto. Não é que a relação ela tenha que te fazer nunca se sentir inseguro, mas é uma relação que tem que, mesmo dentro da insegurança, você sabe que vai ter um lugar onde você possa ser acolhido, abraçado. Sem a pessoa ter que dar uma resposta pro que você tá fazendo. Porque às vezes é isso, a terapia não é isso. Às vezes a pessoa vem, a gente não dá resposta, a gente não dá solução. A gente acolhe às vezes. Às vezes a gente ajuda a pensar direções, porque não é, em algum momento tem que movimentar para sair de lugares de mas aí quando eu penso na não monogamia, e nesse sentido do que você está dizendo, né? E não nos casamentos de homens com mulheres, não, nesse sentido mais amplo da não monogamia,
Eu penso que os abraços confortáveis, eles também são múltiplos. Sim. Por isso que a gente não sobrecarrega ninguém. Se, por exemplo, a Karina estiver ocupada abraçando outra pessoa, eu posso abraçar o Bruno Santiago aqui, que eu vou me sentir acolhida. Ou a Manuela Santiago aqui, que eu vou... Esse Bruno Santiago não é meu parente. Ou a Manuela aqui, que eu vou me sentir acolhida. Ou seja, o amor, ele vai muito além da família, muito além da relação estritamente romântica, e vai além. Porque, por exemplo, um abraço de um amigo, eu acho que nessa compreensão pode me acolher e me dar segurança. Sim. Mas vamos lá, vou voltar para as nossas lógicas do ideal e da concretude, tá? Enquanto ideal, isso faz sentido. Na prática, às vezes, você quer um abraço, ou você quer dar um tapa em quem está te causando isso. Então, para você desconstruir esse lugar e começar a fazer outras redes, isso é um processo, não é assim da noite pro dia. Entende? Não estou dizendo que é fácil. Eu falei que eu precisava de paciência. Foi quando a moça precisou me mandar estudar. Então, o seguinte, eu acho que a prática, a prática desse amor, a gente precisa ser promíscuo no amor. A gente precisa dessa promiscuidade amorosa. A gente precisa parar de ter medo de amar as pessoas e de contar com elas, sabe assim? Para o que der e vier, ou para o que der, só der para ela, porque às vezes não dá tudo. Eu concordo muito com você, mas, mais uma vez, isso não parte de um esforço individual, entende? Porque eu sozinho querer fazer isso não quer dizer que as pessoas que me cercam estão prontas para essa Eu vou ter que procurar minha turma. Dá o telefone das pessoas lá não monogâmicas politicamente, que eu estou a fim de me relacionar. Me coloca nos grupos, que eu agora entrei nessa, entendeu? De distribuir amor. Mas amor de verdade. É amor de verdade. A gente não está falando aqui de promiscuidade sexual, a gente está falando de promiscuidade amorosa. Ser rasgada. Eu já era meio promíscua amorosamente, né? Nesse sentido. Mas monogâmica e combinava. Sempre cumpri os combinados. Eu acho que é por isso que eu casei tanto. Porque quando estava dando ruim, descasava e casava, amava o próximo. Era isso que acontecia comigo. Só que o outro combinava coisas que não podia cumprir. Essa é a grande, terrível. Eu agora vou ser praticante dessa monogamia política, não monogamia política. Eu vou ser, me bota nos grupos. Depois de um tempo a gente vai voltar a conversar, as suas perguntas vão ser outras. Pode ser, eu tô virgem na parada. Deixa eu trazer só um elemento que é importante a gente pensar também dentro da monogamia, assim, né? Quando a gente fala de concretude e dessa multiplicidade. Não vamos ser ingênuos e dizer que o sexo vai ter o mesmo... Relações com o sexo vão majoritariamente ter o mesmo peso que outros. É possível que você estabeleça... porque essa é só uma parte, mas né? Não mas dentro do nosso contexto, quando a gente acaba tendo envolvimento sexual, muitas vezes isso acaba trazendo outras implicações às relações que você não vai ter numa amizade. E aí é nesse lugar de se articular. Dito isto, e pensando que às vezes as pessoas querem sim também transar com mais de uma pessoa e pensar em contextos concretos, é o quanto a gente tem de coisas limitadas, né? Então, e aí pensar nos recortes. Véi, se você não tem dinheiro, você não vai conseguir sustentar mais de uma pessoa que você tá transando com qualidade, majoritariamente. Ué, mas você tem que sustentar as pessoas. Não sustentar a pessoa, sustentar a relação. Ah, tá. Agora eu falei, baixou o macho. Não, é porque, na verdade, não monogamia é sobre prostituição, não. Pelo amor, não. Conseguir sustentar dinâmicas, entende? Porque a gente tem tempo limitado, dinheiro limitado, distância limitada. Então, quando muitas vezes a galera pensa, tem um meme que a gente gasta, que assim, como é que você acha que vai ser não monogamia? Uma puta de uma orgia. Como é que é? DR. Vamos lá, Brunão. Tá ligado? Eu conto sempre essa história e vou contar pra você como eu já era não monogâmica politicamente e não sabia. Vamos lá, soube hoje. Ontem que eu comecei a pesquisar o tema. Olha aqui, vamos lá. Um dia eu fui dar uma palestra sobre amor. Né? Porque a neurociência tem pesquisado muito. O que é amor? O que é o amor? Onde vai dar? Tem pesquisado muito sobre isso. Vão cortar, vamos não monetizar o vídeo. Bom, aí eu fui dar uma palestra sobre perdão, na verdade foi sobre perdão, sobre esse livro aqui. Menina, esqueci de fazer a propaganda. O NUAP é quem patrocina esse podcast. Lá no NUAP, além de cursos de formação, a gente tem atendimento com pessoas maravilhosas, pode ser comigo, tem diversos outros psicólogos, tem atendimento social, sabia, Bruno? Tem um monte de estagiário legal que é supervisionado pela nossa equipe, enfim, tudo baseado em terapia do esquema, neurociência e psicologia positiva. Bom, já vim de o peixe, mas voltando à questão da palestra. Eu tinha até esquecido, tá tão bom o negócio.
Só fiz uma vez, né? Eu falei pra você que ia fazer Teve mais. uma hora que eu quase fiz. Eu falei, eu acho que ela esqueceu, tá? Mas, enfim. E eu tava dizendo, eu quando cheguei, tinha 1.000 pessoas nesse auditório, nesse hotel. E eu cheguei antes. Bom, aí eu cheguei no palco e falei, cara, sabe o que eu vim fazer aqui com vocês? Vim fazer amor com vocês. Meu marido, na época que estava filmando o negócio, começou a tremer, sabe? As pessoas começaram a ficar... Eu falei, cara, eu já fiz amor com o piscineiro aqui embaixo, acabei de fazer amor com o assessorista no elevador e vim agora fazer um amor com vocês, com 1.000 pessoas. E aí fui explicar o conceito de amor nessa situação, né? Porque eu estava antes na piscina e o cara estava angustiado de um lado para o outro. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Senta aqui. Ele, eu vou ser despedido porque a rede foi vendida, não sei o que. Eu falei, rapaz, mas... Então eu dei atenção de qualidade para aquele cara. Durante 10 minutos, 15 minutos, eu dei uma atenção de qualidade. Depois, o assessorista, a mesma coisa. A gente ficou conversando. Então, isso é fazer amor. Né? Então, essa coisa não monogâmica, essa coisa de não economizar no amor, né? Sim. Não economizar. Mas pensa que o nosso contexto, às vezes, nos obriga a não ter tempo para dedicar a isso. Esse era o ponto que eu estava falando, entende? As pessoas estão muitas vezes ocupadas, tentando sobrevivência, transporte público. Aí você fica saturado. Então é todo um contexto capitalista que... Voltamos ao ideal, a gente mira nisso. Sim. Mas de ter essa compreensão, né? É importante a gente pensar na monogamia, de ter essa compreensão de quem é esse outro que me atravessa. Pra eu pensar, o cara não me responde. Calma aí, velho. A pessoa tá ocupada vivendo a própria vida. Como é que eu quero atenção assim? Entende? Como é que eu vou cobrar ou esperar que esse outro me entregue algo que talvez ele nunca recebeu? Tá ligado? Quando tu tava falando dos corpos dissidentes. Então, vamos fingir aqui a pirâmide aqui, ó, predatória. Meu irmão, eu tô aqui no ápice da parada. Pra mim é fácil falar e pensar na monogamia. Mas também me traz mais responsabilidade, se eu venho pensar na monogamia política, de como eu me posiciono nessas relações que eu atravesso. Eu tenho que entender o meu lugar para eu baixar minha bolinha, entender que esse outro vem de um outro lugar, tem uma outra realidade. Não é fácil. Eu falar de não monogamia para mim é muito fácil. Claro. Agora, uma mulher falar que é não monogâmica no aplicativo de relacionamento, sabe o que isso implica na vida dela? Da galera dedicar só pra transar com ela, não vai usar como trajetória quando achar uma monogâmica, vai fechar a relação e ela fica abandonada. Então isso tudo há de ser considerado quando você tá à frente de alguém que tá buscando outras formas de se relacionar e pensar nesses lugares. Porque tem risco, tá ligado? Tem risco, tem retaliação. E a mulher, aí você tá falando, você tá no topo da pirâmide, tá mesmo. Pela idade, pelo shape, tudo tá no topo da pirâmide. Eu foto no shopping. Tá, aí, bom, e a mulher não, né? Primeiro porque existem mais mulheres que homens, né? Então, as mulheres solteiras e divorciadas e separadas, você vai a qualquer lugar, você vai em um evento, você percebe a quantidade de mulher para a quantidade de homem. São mais escassos, né? São mais... E aí realmente, você pode escolher mais do que as mulheres. E ainda tem um contexto social que já faz com que o homem seja que vai escolher, vai saber performar e lá. Aí é por isso que a galera fala que não monogamia... Pode falar. Não, desculpa. E é um saco, por exemplo, eu adoro sair, né? Eu adoro samba, adoro isso, tô solteira. Aí, gente, solteirice. Então, ainda solteira, em pouco tempo ela vai dizer não monogâmica. Ainda só solteira. Daqui a pouco não monogâmica e depois não monogâmica politicamente. Bom, mas voltando à questão. Uma coisa que me irrita muito quando eu saio com as amigas solteiras tem homem ou não tem homem? Eu falo, cara, ou você vai para se divertir. Eu não quero saber se tem homem solteiro, se tem homem bom, se tem homem ruim. Eu não quero nem saber. Quando eu caio no samba, eu caio no samba. Eu vou pro samba para sambar, eu caio no bloco para bloquear. Eu caio, no rock and roll para rockear. Então, é muito chato também esse movimento desesperador da mulher só ter valor se ela for escolhida. Se ela for escolhida. Ainda fica uma certa disputa, né? Mas paquerou ela, não paquerou o outro. Cara, isso é muito chato, porque a gente pode amar de outras formas, inclusive amar a gente mesmo. Eu me amo profundamente, eu juro para você, cara, beijinho no ombro, me amo profundamente. O que sobra de mim eu dou para o outro. Então, eu estou bem servida nesse aspecto amoroso. E eu acho que no consultório a gente tem que trabalhar muito isso, a famigerada autoestima. Eu gosto de quem eu sou. O que eu não gosto em mim, eu mudo. O que não der para mudar, eu aceito, que dói menos. Não? Sim. E é sobre isso. Então, eu acho que a gente estar pleno de amor é muito importante, né? Até para exercer a não monogamia. Sim, não, eu pensaria... Eu adoro que...
Adoro. Assim, penso sim, até para exercer na monogamia, mas o quanto também não é inverso, é pensar uma ruptura com a lógica monogâmica para eu ter outros lugares de fortalecimento da minha autoestima, entende? Para as minhas amigas não serem só o meu lugar de apoio e distração até eu achar alguém, até eu estar com alguém, entende? Para eu não estar só nos meus únicos lugares de monocultura mesmo, meu trabalho, só meu trabalho, e esquecer que, velho, quais são os meus lugares de pertencimento para além do trampo, tá ligado? Quais são os lugares que eu tô ali e que eu posso me expressar e eu percebo que ali tem pessoas que confluem comigo em alguma coisa. E não abandonar esses lugares, porque a gente já tem isso empobrecido na nossa vida, porque a nossa vida é corrida. A minha nem tanto, né? Mais uma vez, no meu lugar de privilégio. Qual é o nome que você bota lá Militante do ócio. Militante do ócio. Mas das pessoas trabalharem 8 horas por dia, estarem aí 2, 3 horas no trânsito e não tem tempo para se dedicar. O que você tem de outros grupos que não sejam para ir em trabalho, sabe? Quais são os seus grupos de amizade mesmo que você se reúne para falar besteira e para pensar outra coisa? Ou que você tem alguma afinidade em comum, tá ligado? Seja fazer uma atividade, seja dança, seja leitura, seja... As pessoas têm... Até nisso tem escassez. Até nisso a gente é mono. Tá ligado? É trabalho. Aí escala 6 por 1, né? Outra parada que... Outra discussão. Que a gente vai voltar para conversar. Infelizmente, a gente vai ter que... Peraí. A gente vai ter que parar. Mas eu queria saber, tem pergunta? Tem alguém? Então, você estava esperando o momento. Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. Eu tenho amigas separadas que eu vejo os homens assim, gente, mas olha, toma cuidado, tem muito pouca mulher, né? Quer dizer, muito pouco homem e muita mulher. E deixa a mulher completamente sozinha. Eu sou totalmente contra. Então a pergunta, eu tô fazendo esse questionamento assim, por que o homem sempre fica pensando que a mulher vai ser abandonada, ela tá mal porque é divorciada, porque ela tá sozinha. Minhas amigas separadas estão muito bem, obrigada. E elas preferem ver um Netflix do que de repente sair com um homem. E uma outra coisa, uma outra pergunta que vem em cada essa. Eu já ouvi homens dizendo assim, nossa, um Brad Pitt na vida. Ele pega qualquer mulher. Esse é feliz. E aí? A mulher fica onde? A escolhida, né? Ela tem que ficar esperando o momento dela. Princeso. E que se pá não vai ser um lugar de escolhido ainda, né? É um lugar só de objetificação. Essa é a problemática. O cara pega quem ele quiser, mas como assim pega? Pega o quê? Porra, é um copo d'água isso? Tá ligado? E aí... Voltando à sua primeira pergunta, eu acho... Quer falar alguma coisa? Vai falando, que eu quero falar sim, mas fala você. Você é convidado. Nessa ideia de por que os homens colocam tanto desse modo, eu acho que começa pelo lugar do homem, é a última pessoa que precisa... Quer dizer, a primeira pessoa que precisaria se repensar, mas dentro da lógica atual é a última pessoa que precisa, porque ele tá num lugar de privilégio. Para ele, se ele não repensar nada, para ele tá bom. Reproduzir um discurso que mantém vocês num lugar de querer estar com o homem é privilégio pra gente, entende? Se eu faço vocês acreditarem que a mulher velha sozinha é um problema, é ruim, você vai ver a vida inteira para não ocupar aquele lugar. Então, para mim é bom, porque qualquer coisa que eu fale para você que te engane de que você não vai ocupar aquele lugar, você vai cair. Aí é esse lugar da síndrome da escolhida. E é a problemática, que é esse ideal que a gente constrói e que na prática majoritariamente não se entrega. E aí você fica vazia. E aí é o que fortalece a possibilidade de relacionamentos abusivos, porque a mulher tá vivendo uma relação merda, mas ela já abandonou todos os outros círculos de amizade que a gente tá falando de pertencimento, de não sei o que lá. Se sair dali, o que sobra? Pois é, nada. Mal comparando de gastação, a Adriana sem trabalho, entende? Isso aqui me consome, mas o que eu vou fazer sem isso na minha vida, entendeu? É isso, a pessoa perde tudo. Aí como é que vai sair de um lugar sem amigos, sem hobby, sem lazer, até a família distante, porque você esvaziou todas as suas relações? É uma merda de ficar nesse lugar. E os caras se aproveitam desse discurso da escolhida, que é, brother, mulher sozinha, quem quer ser a velha que vai ficar sozinha? Cara, e outra... 40 anos, entendeu? Tipo assim... Isso aí, olha aqui. Então você fuge. Tem uma questão ainda sobre isso, né? Sobre o render o outro, o sequestrar o outro pelo amor. Que é assim, pelo dito amor, né? Pelo maldito amor. Pelo maldito amor. Aí, Bruno, não deixa nem eu terminar de falar minha coisa aí. Você tá entendendo? Mas eu gosto dessa coisa polêmica. Toda hora ele fala, vem cá, não é isso. Eu gosto. Vamos lá, pelo maldito amor. Maldito no sentido do mal falado, do mal definido, né? Que é assim, se eu te amo, você aguenta aí. Mas eu te amo.
Então, segura aí, segura a onda. É do tipo, o homem tem muito... O eu te amo redime tudo, né? Admite aí porque eu te amo, né? E às vezes, dia desse eu falei isso, alguém disse, mas ele te ama. Eu falei, mas eu também. E é por isso que eu não admito. E às vezes você não quer nem o amor, né? Você quer que funcione. Eu prefiro respeito. Se é isso que se chama de amor nessa história, eu prefiro ser respeitada nos meus desejos, nos meus limites. Mas o que eu... E essa história da mulher, eu tenho feito uma prática agora, Bruno, que é... Eu olho para os casais e para as pessoas solteiras nos ambientes, nos restaurantes e tal. Quem está gargalhando? Quem é que está morrendo de rir? São os grupos de amigos, as pessoas solteiras, as amigas. Cara, quando você vê o casal tá ali, ó, ou cada um no celular, ou, sabe, numa conversa pesada. Eu tenho visto isso, sabe? Eu tenho visto isso. Porque a gente aposta muito e se decepciona numa relação. E acaba se decepcionando muito, porque às vezes o outro não consegue entregar, né? Manu, tem outra pergunta aí, porque a gente vai ter que ter uma hora para terminar. Já está na hora. Hoje não terminava sua mãe, achei que o Zé Delivery estava chegando ainda. Não, é sexta-feira, o negócio é sexta-feira que você não vai. Você vai sim, vai. És uma pessoa monogâmica. A não monogamia é uma resposta saudável às mudanças nas dinâmicas sociais e culturais da nossa época? Ou seria apenas uma tendência influenciada pela constante de novas experiências e estímulos, como a dopamina e o desejo de satisfação imediata? Gente, uma pergunta complexa, né? Ela falou não monogamia ou monogamia? Monogamia. É uma... E assim, relacionando a constante dos estímulos, experiências e... Aí a gente vai falar de dois absurdos, cultura e natureza, né? Como se depois do verbo não há natureza. Eu sei disso, mas a gente vai pensar sobre a não naturalização, a não naturalidade da monogamia. Por isso esse incômodo, e não é um incômodo moderno. O incômodo não é de hoje. Eu acho que havia uma mentalidade, por exemplo, eu quero saber o que você acha sobre isso, e a mulher se confortava numa zona, né? Aí as pessoas falam assim, mas os casamentos duravam anos. Sim, porque havia uma submissão da mulher e ela aturava qualquer coisa em nome da tradição familiar. Então, por isso, durava anos, mas pessoas completamente infelizes e tal, né? Acho que agora a gente está nesse movimento, nessa transição de pensamento, que fala, cara, o que é o amor, o que é desejo, né? A dopamina, por exemplo, falando sobre dopamina, tem um livro que não é Nação Dopamina, é Dopamina, Molécula... eu vou botar aqui embaixo o nome do livro, que vai falar sobre o processo de se apaixonar, por exemplo. Né? E é dopaminérgico. Num primeiro momento é dopaminérgico. Depois de um tempo, você cai, aquele coisa da novidade, da surpresa. Então, existem pesquisas que dizem que a paixão dura no máximo 24 meses, porque se durasse mais que isso, o cérebro não resistiria. 24 meses? É muito, né? Pelo amor de Deus. 24 meses. Um corpo aguenta? No máximo, pois é, no máximo. E depois acaba. Só que as pessoas não admitem isso. E aí falam, meu Deus, eu estou há 20 e tantos anos, no início era diferente. Claro que era diferente, porque vocês eram pessoas diferentes, porque a dopamina funcionava ali por conta da surpresa. A dopamina se descobriu que a dopamina não é a molécula do desejo, é a molécula da surpresa, né? Quanto mais surpreso você fica, mais dopamina você gera. Então, é uma outra história. Então, aí eu vou botar o nome do livro, tá, gente? Porque eu esqueci. Esqueci agora. Quase lembrei, esqueci de novo, que eu quero perguntar a Bruno. O que você acha sobre isso, Bruno? Cara, mas tô pensando muita coisa. Manu, você repete a pergunta pra mim, por favor? Espera aí. Ai, gente. É porque eu não vou... A pergunta é a seguinte. A não monogamia é uma resposta saudável às mudanças nas dinâmicas sociais e culturais da nossa época? Ou seria apenas uma tendência influenciada pela busca constante de novas experiências e estímulos, como a dopamina e o desejo de satisfação imediata? Uhum. Cara, né, pegando um pouco da tua deixa entre o natural e o social aí, eu pensaria assim, a lógica dos movimentos sociais é que eles são meio cíclicos e eles vão se dar.
Então vai ter coisa que vai ser meio moda, mas de qualquer modo, começa a se abrir uma possibilidade de novos discursos, né? De novos pensares. Então, por mais que pendule vá, volte, a tendência é que esse pêndulo cada vez vá se dando numa certa direção. Então, acho que vai ter gente que vai olhar enquanto tendência. Tem um monte de gente que tu vê aí que fala que é não monogâmico, mas tá vivendo solteirice só, né? Solteirice é um conceito que faz sentido só dentro da monogamia. Majoritariamente, tá? Não sei se algumas bases dentro do que se diz dentro da não monogamia se chamam solteiros. Desculpa se errei. A preocupação com a amarração dos conceitos, é isso que eu tô falando. Exato. Eu tô falando a partir de um prisma, isso aí, político. Monarquia relacional de uma monogamia política. Mas, então acho que pode ter um certo grau de tendência, mas é uma tendência que por si só já possibilita novas formas consolidadas de se relacionar, né? Ou se possibilita que se consolide novas formas de se relacionar, né? Aí a gente questiona, né, o que é tendência, né? Tendência é, há algo aqui que não está funcionando, existe voltar uma questão de natureza, e eu falo com muita delicadeza sobre natureza, né? A gente pode chamar de instinto, de dopamina, da produção, né? A gente pode falar desse orgânico como natureza, né? Então, e o que é tendência? É quando algo está apontando, quando as coisas já não funcionam mais, já começam a... Né? A gente começa a questionar e a tendência que começa a aparecer. Fure a ordem aí da normalidade. Então começa um fervinho em algo que já não estava se adequando possível, a galera começa a querer nomear, olhar essas coisas, e você acaba abrindo para pessoas que antes eram majoritariamente caladas, que possam estar pensando formas diferentes. Né? Isso aí. Personalizando suas formas de se relacionar de maneira E é isso que faz a humanidade evoluir. É óbvio que a gente encontra resistência muita em toda mudança de mentalidade, é uma resistência terrível, né? Sim. Cara, qualquer coisa que seja distinto do status quo vai ter que ter uma energia investida muito grande para sustentar minimamente. Então, dificilmente vai ser só uma tendência. Um outro ponto que eu penso é a preocupação entre algo que pode ser, que tem aspectos políticos, ser só uma apropriação para benefício individual, que aí vai acabar se fazendo a manutenção de quem já está no lugar de privilégio. Então, se eu chegar e falar que eu sou não monogâmico, papim, mas na hora de que uma das pessoas que eu me relaciono, quero sair com alguém, tá bom, pode sair só com mulher? Problemático, entende? Isso recai. Se você não tiver um pensamento crítico sobre, mas é qualquer coisa na vida, majoritariamente essa parada vai ser engrupida pelo status quo. É por isso... Tá é igual o blusa do Che Guevara virar item de mercado. É isso. É símbolo. É o contrassenso. Agora, vai acontecer também. Agora, não adianta você desmerecer todo um movimento e gente que tá pensando, tá olhando, tá criticando, tá construindo, tá mudando de fato, concretizando outras formas de relacionar e falar modinha, tá ligado? Aí, Por isso que eu prefiro polético em vez de político, entendeu? Eu prefiro o termo polético. Enfim... porque envolve uma ética dentro da cultura. Outro podcast pra gente falar sobre polético. É isso aí, eu prefiro, eu sempre falo, né? Eu acho que polético é muito mais interessante que político. Infelizmente, tem outra pergunta, porque assim, a gente pode deixar em aberto para as pessoas perguntarem aqui no podcast mesmo, e depois a gente volta para responder, porque eu vou te convidar de novo, tu sabe disso, né? Deixa eu chamar. Queria que... Amanhã não, é sexta-feira, mas você não pode. Olha aqui. Caraca, ela tá nessa! Vem cá, me dá a mão. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui. Eu sei que você tem aí seus compromissos, inclusive com o Osho, né? Você tem um compromisso com o Osho muito importante e eu acho que isso é legal pra caramba. E quero te agradecer muitíssimo, Bruno. Adorei. Deixar o Osho hoje, tá, gente? Pra estar aqui. Foi difícil. E eu quero dizer para vocês seguirem o canal aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Então, toda quinta-feira tem podcast novo aqui, Saber em Pauta. E sigam o canal Papo Cabeça com Adriana Santiago. É o nome do canal aqui do YouTube, Papo Cabeça com Adriana Santiago. E compartilha essa live, né? Esse podcast, para vocês começarem a contaminar o mundo com amor. Muito amor, né? E o negócio aqui era a gente deixar vocês com dúvida para vocês perguntarem mais. Pergunte aí, a gente volta para responder. Não volta, Bruno? Vamos. Bruno vai largar lá o Osho dele e vem aqui pra gente. Mentira, ele trabalha muito. Dá pra gente não esquecer. O quê? Tua rede social. Bruno Calegari com 2 L's 86.
É isso. Sigam o Bruno. De qualquer forma, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram do meu queridíssimo Bruno, essa figura divertidíssima, que eu adoro, morro de rir, acho muito sério, ao mesmo tempo que você é divertido, você tem muita seriedade no que você faz. Não esqueçam que Bruno é psicólogo, então, excelente psicólogo, Pensando aproveita em lá. novas formas de se relacionar, querendo ajuda profissional, chama nós. Isso aí, isso aí. Grande beijo, brigadão, Muito brigadão, bom. e até a próxima.